Olá pessoal do canal Pro Veritate, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal. Eu sou André Chilano e estou aqui para mais um vídeo a respeito dos últimos dias, baseado nos escritos de Maria Valtorta, revelações de Jesus dadas à mística italiana Maria Valtorta, né? Vocês que têm acompanhado aí o Evangelho como me foi revelado, que são 10 volumes, né? Estamos já no segundo ano e estamos já no vídeo 99, quase o vídeo 100, e tem mais aí pelo menos no mínimo uns 200 vídeos pela frente até nós cobrirmos toda a vida de Jesus, né? Toda essa revelação maravilhosa, respeitando quem não acredita, respeitando quem acha que não tem valor. Tudo bem, mas muitas pessoas, assim como eu, reconhecem que toda essa riqueza não pode ter surgido da cabeça de uma senhora que estava numa cama, entravada, sem poder andar, no interior da Itália, e descrever cenas assim fidedignas do Evangelho, costumes, roupas, alimentos, nome de lugares que ninguém conhecia e que hoje se sabe que existem, graças, fazendo essa verificação. Então, para mim, isso aí é uma grande prova de que Jesus, que não está calado, né? Jesus não está obrigado a ficar calado depois da sua ressurreição, tem aparecido para muitos santos e dado muito do seu alento. Porque se Satanás está trabalhando no mundo hoje para tirar a fé, deturpar nossas crianças, né, a educação, deturpar a nossa cultura, né, compurcar a vida humana, Jesus está trabalhando, os santos estão trabalhando, a Virgem Santíssima está trabalhando, e então é isso, né? Então, mas essa série que estou fazendo já é o 16º vídeo, né? Mas vamos lá, primeiramente, como sempre, pedindo para vocês não esquecerem de dar o like de vocês e compartilhar nas suas redes sociais. Quem ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e ative o sino de notificações, tá ok? Então, estamos aqui hoje no capítulo 16, né? Praticamente o fim desse livro, que foi um compilado extraído dos cadernos de Maria Valtorta a respeito de vários assuntos, então foram pegos apenas aqueles que se relacionavam aos últimos dias, às coisas dos últimos dias e aos fenômenos atuais, para podermos, para que isso possa servir para a nossa vida de fé, ok? Então, vamos hoje falar de dois pontos, dois assuntos importantes. Jesus fala das igrejas pseudo-cristãs e da prática do espiritismo, tá? Que é condenado pela igreja. Então muitos brasileiros não entendem e acham que não tem problema, né? Você fazer parte de qualquer igreja, não tem problema você consultar os mortos, né? Enfim, Jesus aqui ele deixa claro para Maria Valtorta essa condenação e com uma riqueza de detalhes que só poderia ser do coração, vindo do coração do próprio Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Jesus fala das igrejas pseudo-cristãs. Observemos as 7 igrejas daquela época, ele está falando de João, né? Como João as viu e como as ouviu sendo julgadas pelo juízo eterno. Veremos que o que mais tarde e em grau cada vez maior foi e está ativo nas igrejas ou religiões chamadas cristãs, mas que não são católicas cristãs, já estava ativo nelas, as igrejas separadas. Naquela época já começou a haver um monte de divisão, assim, de pessoas que começaram a abraçar outras doutrinas, gnosticismos e tudo mais, e João já combatia isso, já falando ali naquelas 7 igrejas. As igrejas, os religiosos que se separaram da verdadeira igreja. Eles se deram uma constituição humana, preservando no que diz respeito à verdadeira igreja apenas o que eles gostavam de preservar para se intitularem cristãos. É isso que a gente está vendo nos dias de hoje, né? Nessas milhares de seitas pseudo-cristãs. Mas ser cristão não significa apenas orar a Cristo e pregá-lo de uma forma ou de outra,
não significa ser ainda mais rigoroso do que os verdadeiros católicos em certos assuntos. Isso é muito interessante, né? Orar a Deus, pregar a Deus e ser rígido no serviço formalista a Deus. Isso também foi feito pelos sacerdotes, escribas e fariseus do templo de Jesus entre os homens. E, no entanto, isso não os tornava, com exceção de raras exceções, cristãos, mas pelo contrário, os tornava anticristãos. Nossa, eu poderia parar o vídeo aqui, porque isso que Jesus falou, assim, define completamente essa Babel hoje das igrejas separadas, que além de serem separados ainda criticam e atacam a fé cristã. Ser cristão significa fazer parte do corpo místico que é a igreja, né? Pertencendo à igreja de Roma. Olha só, Jesus revelou para Valtorta e falou de sua própria boca, a igreja de Roma, como católicos e pertencendo a Cristo, vivendo verdadeiramente como ele nos ensinou e ordenou que vivêssemos. Do contrário, não se é cristão na realidade, nem mesmo se for católico, porque recebeu o batismo segundo o rito da igreja de Roma e os outros sacramentos. Mesmo que não tenha saído e permanecido em pecado grave, mesmo que não tenha ido tão longe a ponto de negar a fé, fazer parte de seitas condenadas pela igreja, ou pertencer a partidos políticos que também são condenados por serem justamente condenáveis. Aqui seria somente os partidos comunistas, tá? Católico que apoia partido comunista está excomungado. Vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Alguém não é um verdadeiro católico e verdadeiro cristão quando uma vida cristã não é conduzida, quando Deus não é honrado com culto interior intenso e contínuo, mesmo na intimidade do seu próprio lar, sempre presente mesmo no trabalho intelectual ou manual que deve ser realizado, e sempre ativo também nas relações sociais que devem ser mantidas continuamente com todos os nossos vizinhos, sejam mais ou menos ligados a nós por laço de sangue ou relações sociais. Não se é um verdadeiro católico e verdadeiro cristão quando se pratica apenas o culto externo e formal para ser elogiado, ou apenas o culto interior para não ser ridicularizado como hipócrita, ou talvez sofrer perda material. Não se é um verdadeiro católico e verdadeiro cristão quando não procura praticar as virtudes tão perfeitamente quanto possível, ao ponto do heroísmo, se necessário, quando não se exerce o que se chama cumprimento da lei, caridade, da qual as obras de misericórdia são, como muitos outros ramos, quando não se busca suprimir um hábito vicioso, que é a causa do pecado, quando se peca contra o Espírito Santo, duvidando da misericórdia divina, que perdoa quem se arrepende, por presumir que se pode salvar sozinho, zombando ou negando as verdades luminosas da fé. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muita gente não entende o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é você presumir que Deus não pode perdoar o seu pecado, por pior que seja. Então a pessoa que pensa assim, ela não tem salvação. Por quê? Porque ela não acredita na misericórdia. E se a pessoa não acredita na misericórdia, Deus não pode salvá-la. Esse não pode, aí não é porque Deus não tem o poder de salvar, é porque a justiça divina entra. E Deus, ele sempre respeita o livre-arbítrio humano. Então, se você não quer que Deus te salve, não, me deixa aqui para o inferno sozinho, que se dane, eu não acredito, aí realmente não há salvação. É isso que quer dizer pecar contra o Espírito Santo, tá? Por nutrir inveja dos justos, por permanecer obstinadamente um pecador impenitente, quando alguém prejudica a vida do vizinho, ou apenas a saúde física ou a honra do vizinho, quando alguém atropela a ordem da natureza, cometendo atos abomináveis que os animais não praticam de maneira censurável por falta de razão e consciência, oprimindo os pobres, praticando usura para ganho ilícito e explorando sem limites aqueles que trabalham e negando-lhes um salário justo. Quando alguém vive assim, os severos julgamentos de Jesus sobre os escribas, fariseus e mercadores no templo são merecidos. Quão apropriado seria para os pontos do Evangelho, que deveria ser o livro lido todos os dias por todo cristão, frase por frase, meditando nas verdades que produzem a vida, onde Jesus distingue entre a verdade da vida religiosa e a aparência ou falsificação da vida religiosa para ser lida,
relida e meditada com frequência, e para se examinar a si mesmo. Compare-se com o fariseu e o publicano, o fariseu e a pecadora, o levita e o bom samaritano, e o rico que jogou seu excesso de riqueza no tesouro, e a viúva que jogou tudo o que tinha para viver, e cuidar de cada qual categoria um pertence. E arrependa-se e torne-se um verdadeiro discípulo do Mestre, um verdadeiro filho de Deus e um verdadeiro irmão ou irmã de Cristo, isto é, seja chamado de cristão, e ainda mais, seja um na realidade, se alguém vir que pertence à categoria com apenas adoração externa. Por do contrário, as pessoas serão chamadas de cristãs, mas não serão brotos alimentados por ele, serão brotos destacados que, mesmo que não estejam completamente secos, porque uma tendência natural ao bem os faz agir como justos, são ramos que se resplantaram por conta própria, de maneira orgulhosa, e produziram uma planta que se destacou, que produz uvas mais. Tudo isso ele está falando das igrejas separadas, tá, gente? Para voltarem a ser tais, eles devem ser novamente enxertados na videira verdadeira, a única videira verdadeira que permite que os rebentos deem frutos abundantes e sagrados. Isso é válido tanto para as coisas individuais quanto para aqueles que formam uma vida à parte, as igrejas separadas, que por estarem separadas e se darem a própria constituição concebida por seu fundador, um homem, e não o Deus homem. Não pode ter aquela totalidade de vida espiritual que só o pertencente ao corpo místico mantém e que protege contra sempre maiores separações, não apenas do corpo em si, mas da verdade e da luz, que tornam seguro o caminho que conduz da igreja terrestre à celestial. E o fato de que não pertencer ao corpo místico também produz um afastamento da justiça é visto mais claramente do que nunca hoje. Ele está falando na década de 40, imagina hoje, né, no século 21. A separação está se aprofundando, pois algumas das igrejas separadas não apenas se limitam a não oferecer veneração e obediência ao Supremo Pastor, que seria o Papa, né? Não só tomam a liberdade de protestar quando o pontífice fala com luz divina, definindo novas verdades. Não só, embora digam que querem servir a Cristo, eles arrancam dele, ou tentam, as criaturas que pertencem a ele, que fazem parte de seu redil, e que eles, os separados, tentam tomar para si. Há outras pastagens onde nem tudo, e principalmente a parte principal, é bom. Mas, e isso é monstruoso, eles começaram a celebrar a besta, o anticristo, e a aprovar suas ideologias. Mas isto também foi dito, e toda a terra seguiu a besta maravilhada. Apocalipse 13:3. Mesmo que se veja que a besta, por obediência ao dragão, que lhe dá todo o poder, está guerreando contra os santos e os derrotando materialmente. Apocalipse 13:7. Guerra aos santos, isto é, a todos os que adoram o Deus verdadeiro e permanecem fiéis a ele. Então ele está dizendo que essas igrejas separadas, quando elas se opõem ao corpo místico, que é a Igreja Católica, eles estão fazendo o papel também, eles estão se unindo a essa besta, que lá no Apocalipse diz que é todo o poder que persegue os santos. Tá? Amando o Filho do Homem e da Mulher com todas as suas forças, e amando a mulher que era tabernáculo de Deus e louvor sempiterno, a imagem perfeita e semelhança de Deus. Não como somos desde a trágica herança de Adão, desfigurou e enfraqueceu a semelhança divina em nós. Não como Adão e Eva eram antes do pecado, dois inocentes, dois filhos de Deus, com os quais o Criador teve conversas, cuja verdadeira natureza é um mistério, mas que por isso não deve ser posta em dúvida. Duas pessoas predestinadas a viver pela e na bem-aventurança da visão de Deus para sempre. Não. Maria, moldada pela mão divina para ser a forma do Deus encarnado. Maria, moldada pela mão divina para ser a forma do Deus encarnado, que foi a imagem mais perfeita do Pai. Quem me vê também vê o Pai. Maria, com quem o Deus triuno sempre teve conversas como eram próprias de uma verdadeira filha, esposa e mãe.
Maria, que com todas as suas faculdades esteve sempre atenta ao seu Senhor, foi e é o espelho puríssimo, onde aparece a imagem de Deus, beleza e perfeição supremas, e quem contempla Maria vê assim o que constitui a beleza indescritível que mergulha os cidadãos eternos do céu nos abismos da bem-aventurança. Então, quando ele se opõe a Maria, é a pior blasfêmia que se pode fazer contra Deus, uma das piores, né? Ah, eu amo Jesus Cristo, mas não gosto de Maria, né? Então, é isso aqui que Jesus está falando, né? Maria, a criatura, nossa mãe de nascimento humano. Maria, a criatura divinizada, de quem podemos ser irmãs espirituais menores, se quisermos. Maria, a obra-prima de Deus, Criador dos homens. Maria, sinal, medida e forma perceptível daquilo que Deus sempre destinou aos homens que vivem como filhos de Deus. O homem imperfeito em crer na ressurreição da carne e na carne ressuscitada, compartilhando a alegria do Espírito bendito. Homem que, por ser incapaz de acreditar nesta verdade, ou pelo menos estar em dúvida sobre ela, que é ainda não convencido da ressurreição de Cristo, porque ele diz, ele era Deus e então, em face da verdade estabelecida, da assunção de Maria em corpo e alma ao céu, não pode mais duvidar. Sua mente possui um meio que o leva poderosamente a crer na ressurreição da carne e em sua participação na alegria eterna do Espírito. Jesus é aquele que nos revela a Deus Pai. Maria é aquela que nos revela o destino bendito dos filhos de Deus. Jesus é aquele que nos ensinou como mestre, como viver como filho de Deus. Maria é aquela que nos mostrou na prática como viver como filhos de Deus. E os homens que têm dificuldade em seguir o Evangelho e dizem, ele poderia até porque era Deus, e alguns dos seus escolhidos podem fazê-lo porque o Deus Jesus lhes dá dons especiais. Ao ver a vida, o modo de vida de Maria, desde o momento em que abriu os olhos para a luz, pois nela cheia de graça, nunca houve aquele estado de ignorância comum a todos os outros recém-nascidos, que são assim descritos como não responsáveis por seus atos anteriores. O uso da razão pode ser convencido de que viver como filhos de Deus é possível para todos aqueles nascidos de mulher, na verdade para todos os criados por Deus, desde que queiram viver como criaturas divinizadas. Nem deve ser feita a seguinte objeção a esta afirmação. Maria estava livre do pecado e de suas causas, Eva também. Na verdade, ela era inocente em um mundo inocente, uma rainha em um mundo sujeito a ela, a única criatura superior, junto com seu homem, dotada de intelecto, graça e conhecimento, a senhora do universo físico, guiada pela voz de Deus. E ainda assim ela cedeu à primeira tentação, ao passo que inúmeras almas, embora manchadas de pecado, e muitas criaturas, embora tendo as causas em si mesmas, aquela terrível lei da carne que fez Paulo, Agostinho e muitos outros que agora são homens, e as mulheres santas no céu gemerem, não cederam. Maria, como Jesus, nunca pecou, de forma alguma, em nenhum aspecto, nem mesmo com a reação lógica natural e própria de uma mãe ao ver seu filho ser torturado e morto por causa da caridade ou de qualquer outra virtude. Ela não queria pecar e ela não o fez. Deus certamente trabalhou de uma maneira misteriosa nela, de modo que nem mesmo a mais leve imperfeição, quero dizer, a sombra ou a semente de uma imperfeição, alterou a pureza e a santidade da mulher inteiramente bonita. Mas também é verdade que Maria apoiou com todas as suas faculdades e vontade a vontade que Deus tinha para ela. Deus não fez de Maria uma escrava que só pode obedecer ao mestre que a comanda, mas uma rainha, sua rainha, a quem ele enviou um arcanjo como embaixador, para lhe contar sobre o desígnio de Deus, um desígnio que só se cumpre quando Maria diz espontaneamente, faça-se segundo a tua palavra. O mesmo arcanjo havia manifestado ao sacerdote Zacarias outro caso prodigioso de maternidade, porque estava fora das leis naturais, dada a idade dos cônjuges e a esterilidade da futura mãe. Mas, embora um sacerdote, e na plenitude de suas funções sacerdotais perante o Santo dos Santos, ele duvidou do poder e da misericórdia de Deus
e da verdade das palavras do anjo, e foi punido por isso. Esta é a diferença entre justiça e perfeição da justiça. Em Maria há fé e obediência completa, embora o milagre fosse incomensuravelmente maior. Em Zacarias não existe. Por quê? Porque Maria era, de fato, a mulher, pois o verbo do Pai precisava da mulher para assumir a carne humana. Mas ela era a mulher que havia se tornado tão desprovida de humanidade natural e tão rica em natureza sobrenatural que não podia mais possuir nenhum daqueles laços e obstáculos pelos quais as faculdades de uma criatura são impedidas e oprimidas para seguir a vontade de Deus, que, em um determinado terreno, em um eu despojado de impedimentos às ações divinas, pode realizar as maiores obras de sua onipotência. A terra seguirá a besta e matará os santos que não adoram a besta da terra. Apocalipse 13. A primeira das manifestações do anticristo, que é da terra, pois nega Deus, e tudo que é de Deus, porque cai na idolatria do que não é Deus, mas pelo contrário, é contra Deus, e suprime a lei divina e a substitui pela sua, que nem mesmo é a lei moral natural, e até tenta cancelar a memória dela nas criaturas, e oprime e mata quem não quer se tornar ímpio, descrente e oposto a Deus. A besta que devora os cordeiros para arrancar de Deus o maior número de filhos que puder, e no entanto, desta vez, vê o horror de ministros de igrejas separadas que também querem ser chamados de cristãos, oferecendo a veneração da adesão às palavras e desejos da besta da terra. Então, quando eles se unem, aos enganadores, como por exemplo na época do iluminismo, muitas mentiras contra a igreja, contra o Papa, contra Maria, foram criadas pelos ateus iluministas, Muitas igrejas separadas, até hoje, utilizam desses argumentos totalmente falsos que já foram desmascarados para atacar a igreja. Oferecem a adesão às palavras e desejos da besta da terra, essa monstruosidade que combate Cristo, para oferecer veneração a esse ídolo ideológico. Então, eles nos acusam de idólatras, quando eles idolatram essas falsas ideologias. Corruptor e impiedoso, sem ser forçado a isso, como aqueles que são súditos onde ele reina, e sem refletir que, se prevalecesse em todos os lugares, também eles, mais cedo ou mais tarde, seriam devorados. Então, é verdade, Jesus é incrível, gente. Meu Deus. Olha, se eles não percebem que ao eles fomentarem por ódio à Igreja Católica, eles aderem a ideologias ateístas, esses argumentos ateístas contra a Igreja, o que acontece? Isso vai crescer e vai devorar eles mesmos. Porque no fundo os ateus odeiam Jesus Cristo, odeiam a Bíblia, entendeu? E vão acabar dando, ou seja, é o feitiço se virando contra o feiticeiro. Seriam devorados, torturados e privados das mais sagradas liberdades do indivíduo livre, até mesmo da liberdade de pensamento. Mas, por 20 séculos, Cristo apontou esses desvios e suas causas, desde os gnósticos, E hoje nós temos aí essas igrejas, além de ser separadas da Igreja Católica, se opõem à Igreja Católica e se unem aos inimigos de Cristo por ódio à Igreja Católica. Aqui há boas obras e paciência, mas a caridade inicial foi abandonada. E a vida em Deus enfraqueceu ou morreu inteiramente, pois onde não há caridade, Deus não está presente. Então não há caridade na vida dessas igrejas. Não há caridade. Há uma pseudo-bondade, há uma pseudo-fé, há uma pseudo-devoção. É uma casca apenas, gente. É vaidade aquilo ali, tudo vaidade. Esses pastores que ficam falando aos quatro ventos, é tudo vaidade, não tem amor a Cristo. Não estou dizendo que são todos, Mas na sua grande maioria, infelizmente, é uma grande farsa. Deus não está presente, nem a vida de Deus na pessoa ou na pessoa, vida em Deus. Em vez disso, há amor pelas riquezas da vida, isto é, saúde e vida. Você vê a teologia da prosperidade, prega o quê? Pega a riqueza. Ao passo que aqueles que desejam servir a Jesus Cristo não devem ter amor pela vida material
e não deve temer e fugir das perseguições, mas consumar, quando necessário, até o ponto da morte, pois Cristo o fez, e aqueles que perdem suas vidas para servi-lo o possuirão de uma forma especial no céu. Em outros lugares, há alguns que mostram fraqueza para com os culpados de heresia ou de doutrina e vida imperfeitas, e isso para não fazer inimigos. Não quando no jardim da igreja militante plantas mais ou doentes ou aquelas que dão mau exemplo aos outros são vistas surgindo, elas devem ser limpas das partes doentes e receber enxerto, e se rejeitarem o enxerto que fariam eles são bons, deve-se poder cortá-los pela raiz. Então, infelizmente, dentro da Igreja Católica também tem aqueles que abraçam a teologia da libertação, que é marxista, ideologia de gênero e assim por diante. Essas raízes, e Jesus fala, devem ser cortadas. Uma planta a menos é melhor do que veneno para todos. É melhor ser perseguido e ficar sem amigos do que permitir que inimigos e servos inúteis arruinem outras almas e que Deus se retire, porque ele vê que um pastor de sua preferência prefere a amizade com seus cabritinhos, que é a Santíssima. Ficou um pouco longo, gente, mas deixa eu ver aqui. Não é muito não. Vou falar aqui essa segunda parte, que Jesus também fala um pouco sobre essas práticas espiritualistas, tá? Infelizmente, muitos católicos não entendem esse lado, infelizmente. Em outros lugares, há quem acredite mais nos falsos profetas. Então existem as falsas igrejas e os falsos profetas, ou seja, essas ideologias pseudos cristãs, não tantos ligados à cristandade no sentido de ser ali ligado à Bíblia, mas tem aquele verniz de cristianismo, mas as suas práticas são satanistas. Vozes impuras, incitadas a falar por Satanás e condenadas pela lei da igreja, e é uma condenação para todos os que, como católicos, os ouvem. Vocês católicos não podem ouvir essas vozes. Essas vozes satânicas falando por meio de mesas mediúnicas e espíritas, vozes que falam para enganar, seduzir, desencaminhar e separar as pessoas da igreja. Somente os espíritos de luz são guias verdadeiros e bons. Aqui, espírito de luz não é esse espírito de luz como os espíritas falam, tá? É o Espírito Santo, é a inspiração dos santos, os doutores da igreja e assim por diante. Mas eles nunca vêm, repito, nunca, por imposição humana, e não precisam de nenhum aparato especial para se manifestar. Deus os envia quando quer para quem Ele quer, e eles são os únicos que falam a verdade. Os outros, em todas as suas manifestações, são mentirosos, porque eles são manifestações do satanismo, e Satanás é apenas um engano. Tudo o que procede dessas vozes, mesmo que pareçam dizer boas palavras, está sempre contaminado pelo erro de maneira sutil. Eles falam para separar as pessoas da igreja, dizendo que não é necessário se comunicar com Deus. Eles falam para se filtrar em falsas teorias sobre a reencarnação, sobre um sistema de evolução das almas e sobre vidas sucessivas. Tudo isso é absolutamente falso. Eles falam para sugerir soluções científicas para as manifestações mais luminosas da onipotência divina que criou tudo do nada. Os frutos da árvore amaldiçoada do conhecimento, quando não se tornam bons pelo enxerto da sabedoria. Você quer saber tudo, investigar tudo e explicar tudo. Mas o intelecto do homem, especialmente o do homem caído, o intelecto ferido pelo pecado original, o intelecto ferido pela concupiscência mental, não pode saber tudo. Mesmo Adão, embora tenha sido feito o rei de toda a criação, recebeu uma proibição: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, morrerá. Interessante que o vídeo que eu fiz hoje do Evangelho Valtorta mostra lá, Judas querendo conhecer como que a feiticeira lá chamou Samuel para falar com Saul, e Jesus deu uma repreensão muito grande: não faça isso. Isso é abrir as portas para Satanás. Tá? Adão não obedeceu, ele queria saber tudo e morreu. Primeiro para a graça e depois na carne. Agora também muitos, quando confrontados com as duas árvores,
aquela que dá vida, isto é, Jesus, o Redentor Salvador, palavra que dá vida eterna, e a árvore do conhecimento, que dá frutos que geralmente são de morte. Ou seja, você querer conhecer o oculto, né, o mundo dos mortos, o esoterismo, tudo isso aí é morte. Alcançam para o último e não o primeiro. Experimenta o último e não o primeiro, e traz a sua morte e causa a morte. A ciência é a culpada de tudo? Não. Como nenhum homem é total e perenemente perverso, a ciência nem sempre em todos os aspectos é perversa e censurável. Existem cientistas que usam seus conhecimentos para boas obras, outros que, tendo descoberto meios de matar ou destruir, preferindo renunciar à glória humana que obteriam com tal descoberta, desde que poupem à humanidade novos flagelos. Então tem bons cientistas que sabem que sua descoberta pode matar muita gente, então ele não revela. Outros para quem, por serem verdadeiramente cristãos, o estudo científico aumenta a religião e as virtudes sobrenaturais e morais. Eles são abençoados por Deus e são benfeitores da humanidade, e eles devem ser imitados por todos os outros, mas esse não é o caso. Ouvidos e apanhados com o apoio de suas deduções estão os demais cientistas que esquadrinham e explicam tudo em termos humanos, vendo tudo com sua visão humana, material, que olha para baixo, para a terra e seus segredos, como animais fazem, e pior do que eles, pois na realidade pode-se dizer que os animais, muitos deles, elogiam as coisas, pelo menos as coisas belas da criação, as coisas boas, e são gratos ao sol que os aquece, à água que mata sua sede, aos frutos da terra alimentando-os, para o bem, para o homem amá-los muito melhor do que o homem. O homem, criatura racional, dotada de espírito e vida sobrenatural, deve ser capaz de olhar para o alto, para o céu, para Deus, para purificar sua visão e conhecimento através da contemplação das obras divinas, através da crença de que Ele as fez, e para ver o sinal indelével impresso em todos eles, testificando que foram feitos por Deus. Religião e fé, religião e caridade tornam a pesquisa humana ativamente boa. Quando privada dessas forças espirituais ou possuindo-as em um grau imperfeito, a pesquisa humana cai em erro ou leva outros ao erro e ao enfraquecimento ou morte da fé. Para parecer atualizado de acordo com os tempos, que na realidade certamente não são tempos de aplausos, não rejeite as luzes, todas as luzes que chegam a você, diretamente da revelação e da sabedoria, e indiretamente da sábia investigação, de cientistas cristãos que se elevaram a Deus para poderem penetrar também nos mistérios do mundo, mas que o fazem com bom espírito para conhecer a sua verdade. Aí eu incluo Maria Valtorta. Uma verdade que confirma a obra de Deus e o louva por ela. Mas, para parecer atualizado e de acordo com os tempos, não persiga as profundezas de Satanás, como são chamadas em Apocalipse 2:24, ou pelo menos do mundo, que são não consoante com o Apocalipse, para explicar o que existe e existe apenas através da onipotência e ação divina. Então, pessoal, foi um termo aí um pouco longo, tá? Desculpa se passou aí o nosso conteúdo, mas aqui formalmente eu termino o livro, mas tem algumas partes que eu pulei, pode ser que eu volte ainda alguns pontos atrás, tá? E para talvez fazer mais um vídeo ou dois, eu não sei. Pode ser que eu termine por aqui essa série de vídeos sobre os últimos dias. Mas Jesus falou ali no final uma coisa importantíssima. E eu lembro a passagem que Jesus fala: não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Olhem o conteúdo do que estamos passando aqui. Tá? Nada disso aqui é da minha cabeça, nem tampouco da cabeça da mística italiana Maria Valtorta, mas vem diretamente de Jesus Cristo. Vocês podem sentir esse sabor, vocês podem perceber isso. Entende? Não. Um livro dela foi colocado no índice de livros proibidos na década de 50, então não quero saber de nada. Né? Então é aquilo que aqueles fariseus, né, faziam também quando julgavam Jesus pelas aparências e não pela reta justiça. Ou seja, olhe o conteúdo, né? Veja o que realmente, né, a riqueza dos evangelhos Valtorta, a riqueza desses escritos, porque isso aqui que eu estou falando vem dos cadernos, que são outros escritos que ela fez.
tá? Então é isso, gente. Pedindo para vocês olharem isso com a sua alma, não olhe com a racionalidade estéril, que muitas vezes a gente olha. Ah, isso aqui foi falado na década de 40, de 50, hoje nós estamos na outra era. O Evangelho tem 2000 anos, nem por isso nós consideramos uma coisa inválida, tá bom? Então, desculpa, eu já me alonguei demais, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.